Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. E vamos aos destaques desta edição. Vereadores aprovam um projeto que prevê medidas para garantir o bem-estar animal durante eventos como cavalgadas e romarias. Campanha Dezembro Laranja reforça a necessidade de prevenção ao câncer de pele, que representa cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Mérito legislativo, a Associação Paulista de Medicina recebe medalha em reconhecimento ao trabalho realizado no município. Levantamento aponta que 45% dos casos de ansiedade em jovens com idades entre 15 e 29 anos podem estar relacionados ao uso das redes sociais. Seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. Vamos abrir esta edição com um balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. Na 74ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei. Um deles é o projeto da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa as despesas do município para o ano de 2025. Foram 14 votos favoráveis ao texto encaminhado pelo Poder Executivo, que recebeu 39 emendas, das quais 32 foram retiradas pelos autores, 3 rejeitadas e arquivadas. Outras 3 emendas foram aprovadas. A proposta do orçamento da Prefeitura para 2025 é de 4,876 bilhões de reais, 5% maior do que o previsto neste ano. As áreas que irão receber os maiores aportes são saúde, educação e manutenção da cidade. Outro projeto aprovado, este por unanimidade, é de autoria do vereador Milton Vieira Filho, que autoriza a implantação de um hospital veterinário público em São José dos Campos, com diversos serviços como consultas, cirurgias, exames, medicação e internação. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. A gente segue com o assunto do Legislativo. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar a Loteria Municipal. A ideia é que os recursos ajudem a custear políticas públicas em diferentes áreas, como saúde, cultura e esporte. Ao entrar em uma lotérica, é comum ver vários brasileiros apostando em jogos de sorte e azar, para tentarem conquistar as premiações milionárias oferecidas. E as possibilidades são diversas, desde Loto Fácil a Mega da Virada. Um mercado que movimenta muito dinheiro. E para conseguir reverter esses valores arrecadados aos cofres públicos, a Câmara aprovou o projeto de lei dos vereadores Júnior da Farmácia e Marcão da Academia para criar na cidade a lotérica joseense. A gente vem acompanhando desde o projeto a nível federal, que se abriu aí uma regulamentação das casas de loterias e principalmente municipais. E isso a gente estudando deu a entender e dá para a gente, essa é a proposta do nosso projeto, é você conseguir mais arrecadação para o investimento dentro das secretarias. Hoje está apto a cidade a fazer a loteria municipal. Aí a prefeitura vai contratar provavelmente uma empresa especialista nisso e a prefeitura vai determinar como que será feita essa divisão. De acordo com a justificativa do projeto, a proposta surgiu a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a União não detém mais a exclusividade na operação das loterias. Por isso, a medida seria uma forma de aumentar a arrecadação do governo municipal para investir o valor em políticas públicas. Veja, a gente tem uma massa de dinheiro circulando no país que ela está à margem da tributação, que são as bets. Esse é o governo bobeou, o governo federal bobeou, não colocou nenhum tipo de tributação, aprovou esse tipo de atividade e eu acho que a tentativa do município de São José dos Campos é trazer um pouco dessa massa de dinheiro à legalidade e ao invés de beneficiar uma única pessoa, beneficiar toda a sociedade. O documento reforça que a gestão das loterias municipais seria realizada pela Secretaria da Fazenda, que poderá implantar modelos de parcerias ou concessão para a execução do projeto, o que, além de facilitar a operação do Executivo,
ajuda também no trabalho de fiscalização exercido pelos parlamentares. A prefeitura não vai explorar diretamente isso. Ela vai fazer uma concessão, um concurso, uma licitação, para que alguma entidade que seja dentro do escopo da finalidade do projeto de lei entenda que é capaz e vá fazer esse trabalho, com auditoria, com sorteios, com todo o controle. Se nós vamos ter um controle nesse lado da operação, nós também vamos ter um controle, que é o controle que a Câmara faz e faz muito bem, sobre a fiscalização das verbas públicas, empenho, lei orçamentária. O texto ainda aponta que esses valores arrecadados através da loteria devem ser aplicados em serviços essenciais à população. Do total do valor, metade será destinada à saúde, 30% para assistência social e os 20% restantes divididos igualmente entre esporte e cultura. Para os vereadores, a expectativa é que a loteria municipal tenha impacto positivo na vida do cidadão, principalmente na promoção do bem-estar social. Quando você tem uma outra ferramenta que você consegue arrecadar fundos, claro, com todo um regramento, com uma fiscalização, com uma auditoria, e você pode ser investido em melhorias de setores para a nossa cidade, tudo a gente tem que aqui na Câmara, é a nossa função, valorizar, fazer acontecer, trabalhar junto ao Executivo de um formato melhor possível que a gente possa atender a população. Nada mais do que a gente ter essa oportunidade, né? A legislação permite que seja feita, a nova legislação, né? Permite que seja feita a loteria municipal. E o intuito da loteria municipal, o que é? É poder ajudar alguns programas sociais, né? E dentro desses programas sociais, dentro das divisões, ainda atender 50% da arrecadação para a saúde, uma parte para o esporte, uma parte para a cultura. Então, quer dizer, a gente acaba distribuindo e o interessante é que isso vai para as instituições que estão aqui no município. Então, o próprio joseense faz a aposta, concorre ao prêmio e ainda vai estar ajudando as instituições que já ajudam a cidade. E um outro projeto de lei aprovado pelos vereadores cria o Programa de Atendimento a Pessoas com Esclerose Múltipla. A finalidade é garantir atendimento médico adequado. A Renata descobriu que tinha esclerose múltipla em 2013. Na época foi um susto, principalmente porque não conhecia a doença. Eu estava com visão dupla e falta de forças no membro superior e inferior, né? Que aí eu estava caindo muito, E aí aonde foi que eu achei estranho. Aí fui procurar um médico para ver o que era. O primeiro diagnóstico não foi feito certo. Aí fui atrás de outros que daí fechou certinho o diagnóstico. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil pessoas têm esclerose múltipla no Brasil. No mundo, mais de 2.800.000 vivem com a patologia. Ela é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central. A esclerose múltipla ela é uma doença que ela atinge toda a capacidade muscular, as fibras musculares, a capacidade motora da pessoa de caminhar, de andar, de respirar. Ela dá, ao longo do tempo, ela evolui com enfraquecimento muscular. Então, por exemplo, a caixa torácica nossa ela é formada de músculo e a pessoa perde a coordenação dessa musculatura e com isso tem dificuldade de respirar. E isso é progressivo, se não tratar adequadamente com medicação para retardar a doença, é progressivo e termina invariavelmente numa ventilação mecânica. Após o diagnóstico, o tratamento precisa ser adequado e as medicações não são baratas. Para acelerar esse processo e garantir o acesso de todos ao tratamento, um projeto de lei elaborado pelo vereador Dr. José Cláudio foi aprovado na Câmara. É um projeto que traz um bem-estar para o paciente, um tratamento de uma doença grave por especialista de uma forma rápida e evita a internação. Então a gente consegue ajudar as pessoas que têm essa patologia grave e também reduzir custo para o município, né, de gastos que são gastos evitáveis.
O programa vai contar com serviços hospitalares e ambulatoriais de neurologia e profissionais que possam esclarecer e orientar sobre procedimentos para minimizar os danos e incapacidades, além de tratamento para aliviar surtos, distribuição de remédios, realização de exames e encaminhamento para atendimento em áreas de apoio como fisioterapia e fonoaudiologia. Esse grupo de profissionais, com neurologista, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com assistente social, dá o acompanhamento para esse paciente, facilitando o tratamento, as sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia e aquisição de remédio. É um grupo, não é um profissional, é um grupo de profissionais que vai estar atendendo esse paciente. Segundo o vereador, a ideia do projeto veio após procura da população nos gabinetes. A justificativa é dar a chance de uma boa qualidade de vida ao paciente, com um tratamento correto e cuidados especiais. Nós temos contato com algumas famílias, alguns pacientes que tiveram a esclerose múltipla, né? Então, essas pessoas também, o morador joseense, o joseense, algumas famílias vieram ao gabinete e nos deram essa ideia e junto com eles nós desenvolvemos esse projeto. Primeiro pelo conhecimento da patologia e segundo porque a gente sabe como que trata e que o poder executivo e o legislativo junto, prefeitura e câmara, numa cidade tão rica como São José dos Campos, pode trazer a conscientização e o tratamento adequado. 11 anos depois do diagnóstico, a Renata vive uma vida normal graças ao tratamento. E com a experiência do que já viveu, ela diz que o projeto vai colaborar muito com as pessoas que vivem com a doença. Esse projeto eu tô achando incrível, porque vai ajudar bastante, né? Vai ajudar bem as pessoas, até mesmo a entender, porque a pessoa que tem um diagnóstico fala, poxa, vou morrer, poxa, tô condenado. E não é assim, né? É uma vida que segue normal. Já faz 11 anos que eu tenho a esclerose, então é uma vida que segue, né? Com algumas limitações, mas tem que seguir. Nosso assunto agora é economia. A taxa Selic, que serve de referência para a cobrança de juros no país, segue em ritmo de alta. Na última reunião do Copom, o reajuste foi de 0,5 ponto percentual e a previsão para os próximos meses é de mais alta. Situação que deve refletir na vida dos consumidores, já que os financiamentos tendem a ficar mais caros. A recente alta do dólar e as incertezas em torno da inflação e da economia global fizeram aumentar o ritmo da alta dos juros. O Banco Central subiu a taxa Selic em 0,5 percentual. Foi de 10,75 para 11,25 ao ano. A gente tem uma meta de inflação e o Banco Central tem o objetivo de perseguir essa meta. A cada 45 dias eles se reúnem, podem antecipar essa reunião. Com base em todos os diretores, há uma votação para saber se há uma elevação, uma manutenção ou uma diminuição com base nas expectativas de inflação que o Banco Central avalia. A taxa Selic é o principal instrumento usado pelo Banco Central para controlar a inflação. Conhecida como taxa básica de juros da economia, a Selic influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Um exemplo básico que a gente pode dar é sobre os financiamentos imobiliários. Se uma família tem uma renda de R$10 mil, e a gente tem uma taxa de juro, não a Selic, mas uma taxa de financiamento imobiliário de 7%, ele consegue comprar um imóvel de aproximadamente 430 mil. Se essa taxa de financiamento imobiliário sobe de 7 para 10, esse imóvel que ele conseguiria comprar de 430 mil diminui para 330, porque há uma elevação na parcela em decorrente do aumento dos juros. Você pode até não entender, mas a Selic está no valor de tudo que você compra: roupas, comidas, carros e até imóveis. O aumento do imposto leva alguns meses para ser sentido no bolso das pessoas. Com juros mais altos, o poder de compra diminui e isso dificulta o consumo e o crescimento econômico. Esta concessionária da região leste adotou medidas para evitar queda nas vendas. A taxa de incentivo, e com essa taxa de incentivo a gente consegue fazer juros zero nos carros zero e também taxas atrativas para os seminovos. Outra fórmula da gente driblar essa taxa Selic alta é o consórcio. Iniciativas para driblar a alta que não devem parar por aqui.
é que o mercado financeiro espera um novo aumento para os próximos meses. O mercado financeiro está estimando que ela pode chegar até 13,75 ao longo de 2025. Se por um lado a taxa de juros elevada freia o consumo, por outro pode ser positiva para quem pensa em investir. Esse gestor de investimento destaca que é um bom momento para aplicar em ativos de renda fixa. A gente tem aí alguns títulos bancários, né, até títulos de empresas, pagando 14%, 15% e até mesmo 16% ao ano, nesse momento que é uma previsão de alta acentuada da Selic. E este mês a campanha Dezembro Laranja reforça a necessidade de prevenção ao câncer de pele, que representa cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. A rotina de cuidados com a pele de Sandreli é sagrada. Todos os dias ela lava o rosto e passa o protetor solar. Esse zelo tem motivo. Sandreli foi diagnosticada com câncer de pele há 3 anos e precisou passar por cirurgia. No começo, o nariz muito vermelho. Aí, depois, passado um tempo, começaram as feridas. E a ferida sangrava, não cicatrizava. Eu usei várias pomadas, tomei vários medicamentos e nada. Aí, procurando vários dermatologistas e nenhum conseguiu o diagnóstico correto. Aí, a última dermatologista, contei todo o procedimento que eu já havia feito, né? Aí ela falou assim, então a última opção, a biópsia. Aí fizemos a biópsia, aí constou, câncer de pele. Mas antes do diagnóstico da doença, ela não costumava ter todo esse cuidado. Quando ia à praia, ficava horas exposta ao sol, sem proteção. Quando a gente é mais jovem, a gente não pensa nessas coisas. Muito sol, eu ficava mais em Caraguá do que aqui. Meu marido comprou um apartamento lá e a gente ficava lá direto. E eu passava para ir à praia, tudo, mas não retocava. Entrava na água, tudo, né, suor. O câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente no Brasil e chega a cerca de 33% de todos os diagnósticos do país. Por ano, são registrados 185 mil novos casos de câncer de pele, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O principal motivo é a exposição excessiva ao sol. O Brasil é um país que tem uma tradição de trabalho rural. A imensa maioria da população trabalhou na roça, vamos ser bastante claros. O sol na roça, tomado há muitos anos atrás, ele vai provocar alterações de pele tipo câncer agora, 20, 30, 40 anos atrás. Então, por exemplo, a nossa cidade, né, nós estamos no Vale do Paraíba, era uma região cafeeira, de agricultura, então nós temos muita gente que trabalhou ao sol sem proteção nenhuma. Isso eu estou falando nos anos 1930, 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, 30 anos atrás, e agora que vai aparecer o câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de pele ocorre quando as células se multiplicam sem controle. Além do sol, existem outros fatores que causam a doença, que pode se desenvolver em 3 tipos. O mais frequente chama carcinoma basocelular, porque ele vem das células da camada basal da pele. Ele tem algumas características e localizações. Ele geralmente aparece do lábio para cima, geralmente no rosto. E as características dele são pelotinhas que crescem devagar, sangram, faz uma feridinha, não cicatriza, demora mais do que 15, 20 dias. Essa é a principal característica do carcinoma basocelular. O outro é o carcinoma espinocelular. Ele vem de uma camada da pele mais profunda. No rosto, ele dá no lábio inferior para baixo, geralmente, e ele provoca feridas ou verrugas que crescem e que sangram também. Esse é o segundo. E o terceiro é o melanoma. O melanoma, caracteristicamente, aparece como pintas escuras. Então, são aquelas pintas que podem mudar de cor, de tamanho, de aspecto e sangrar. Isso pode ser um melanoma. Este mês é dedicado à prevenção da doença, com a campanha Dezembro Laranja. O objetivo é alertar a população sobre a importância de identificar os sinais
para o diagnóstico precoce. Se nós descobrimos um câncer no início, o tratamento vai ser muito mais simples. Na maioria das vezes é somente uma cirurgia com anestesia local. Às vezes nem precisa dar pontos ou então pontos pequenos. Quando a lesão cresce, o que acontece? É mais difícil de retirar, eu tenho que retirar mais pele, é mais difícil de fechar, às vezes eu tenho que fazer cirurgias tipo plástica e se o câncer já cresceu, ele pode ter disseminado para outros lugares. E foi graças à descoberta da doença logo no início que Sandreli venceu o câncer. Hoje, ela segue à risca as orientações médicas, como o uso diário de protetor solar e evitar exposição ao sol entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Levanto cedo, lavo o rosto, muito protetor, e eu trabalho, e a luz, as lâmpadas também, não é só o sol. E eu levo o protetor no meu serviço e sempre que eu lembro, vou retocando. A seguir, vereadores aprovam um projeto de lei que determina regras para garantir a saúde e o bem-estar de cavalos durante a realização de eventos. É já já. Estamos de volta e a gente abre esse segundo bloco com um balanço da sessão realizada na última terça-feira. Durante a 73ª sessão do ano, os parlamentares aprovaram 21 documentos da pauta. Um dos requerimentos aprovados trata da criação da Frente Parlamentar Evangélica, formada pelos vereadores Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago e Rogério da Acazem. Outros requerimentos solicitam à Prefeitura informações sobre notificações e multas de fiscalização às empresas permissionárias do transporte coletivo e estudos para a remoção dos cobradores de ônibus. Outro requerimento trata sobre a demora no atendimento na UBS e UPA Alto da Ponte e quanto ao andamento da construção da Escola de Formação em Tempo Integral do Bosque dos Ipês. Para a Sabesp, os parlamentares aprovaram um requerimento pedindo esclarecimento sobre a falta de água na Zona Norte e a CETESB pedindo fiscalização e investigação de morte de peixes no Rio Paraíba do Sul. Na tribuna, os vereadores abordaram assuntos como as condições de trabalho dos funcionários da Urban, concessão do transporte coletivo e o anúncio de uma maternidade para o município, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. A gente segue com informação do Legislativo. Os vereadores aprovaram um projeto que prevê medidas para garantir o bem-estar animal durante eventos como cavalgadas e romarias. O Vale do Paraíba, incluindo São José dos Campos, é amplamente reconhecido por promover diversos eventos que envolvem cavalos, éguas, mulas e outros animais para o transporte humano. Esses passeios podem ter uma finalidade religiosa ou ser uma opção de lazer para reunir amigos durante o final de semana. As romarias, cavalgadas e marchas atraem grandes aglomerações de animais. Para garantir o bem-estar dos equinos durante esses eventos, é essencial um planejamento adequado. Planejamento. Aonde vamos passar? Andaremos apenas 30 km por dia? Quais as fazendas vão ter o pouso? Essas fazendas têm outros animais? Esses animais e vamos ficar junto com os meus animais? Vão ficar separados? Tem água durante essa estadia? Vamos dormir em quais locais? Tudo isso é planejado. Em eventos com grande concentração de cavalos, doenças como anemia infecciosa podem se espalhar entre os equinos. Sem os cuidados adequados, aumentam o risco de comprometer a saúde dos animais. Existem algumas doenças obrigatórias, como anemia infecciosa, e muitas pessoas elas negligenciam esses exames. E é uma doença extremamente contagiosa, sem tratamento. Infelizmente, os animais têm que ser eutanasiados. E a sua transmissão é feita por mutucas, ou seja, qualquer aglomeração se torna muito perigosa. Agora, os eventos com cavalos realizados em São José dos Campos terão regras mais rígidas. É que a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que visa assegurar o bem-estar equino em eventos realizados na cidade. Essa lei ela é muito benéfica, tanto para o bem-estar animal,
quanto para a sanidade animal, corroborando para aumento da qualidade de vida do nosso plantel do Vale do Paraíba. Não esqueçamos, nós recebemos cavalos de toda essa grande região, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Há uma grande população de animais sem os exames obrigatórios. Isso facilita a disseminação de doenças. Entre as medidas previstas no projeto estão a exigência de exames veterinários periódicos, além da garantia de alimentação e hidratação adequadas. A proposta também estabelece que os organizadores devem informar ao poder público a data e o trajeto do evento, assim como o número estimado de participantes de animais, incluindo os pontos de apoio para as paradas. Na justificativa, o vereador destaca que o objetivo é conciliar a preservação da tradição local com a garantia do bem-estar animal e estabelecer requisitos mínimos à realização de um evento saudável e tranquilo, tanto para os cavaleiros quanto para os cavalos. Para este veterinário e colaborador do projeto de lei, a regra é fundamental tanto para a fiscalização quanto para a conscientização das pessoas sobre a importância da saúde dos animais. No mínimo, eu tenho que ter um cavalo bem de saúde, bem alimentado, com as vacinações. A vacina obrigatória pela federação, estado, município, é a vacinação contra a gripe equina, influenza. É lei. O exame de anemia infecciosa também é obrigatório. E a divulgação da lei vai ganhar um reforço. É que estudantes e professores do curso de Medicina Veterinária da Univap vão realizar palestras para conscientizar e informar a população sobre os cuidados essenciais durante essas atividades. Eu tenho muito orgulho que os meus alunos formataram, foram atrás, viram a legislação, o que é correto, o que fazem de erros. Tentamos unir tanto a parte fiscal, sanitária, unidas ao bem-estar. Vou organizar com os alunos palestras e eventos gratuitos para chamar a população como deve ser feita a vacinação, romarias, cavalgadas. Informar. Quanto mais nós informarmos, menor vai ser a falta de adesão à lei. E durante sessão solene realizada aqui na Câmara, a Associação Paulista de Medicina recebeu a medalha Mérito Legislativo. A entrega da honraria é uma forma de reconhecer o trabalho realizado pela entidade. Com 94 anos de história, sendo 70 deles atuando em São José dos Campos, a Associação Paulista de Medicina recebeu, em cerimônia realizada no plenário da Câmara, Medalha de Mérito Legislativo. A honraria é destinada a entidades, associações e instituições que se destacam pela relevância dos serviços prestados à comunidade joseense. A homenagem foi proposta pelos vereadores Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Fernando Petiti e Walter Hayashi. Nesses 70 anos, trouxe educação continuada, melhoria na formação, trabalhos científicos e a união dos médicos. Então, o reconhecimento, essa medalha do Mérito Legislativo, é muito merecida pelo trabalho que a Associação Paulista de Medicina, a APM, agora com o Dr. Walter Miyamoto, presidente, desenvolve na cidade. A importância também é o trabalho, que não só para a classe médica, mas é para a cidade, é para várias atividades que vai expandindo, que faz um porto seguro, faz uma âncora da saúde em São José dos Campos através da APM. E esse suporte é muito importante, não só para os médicos, mas para a gente também. Fundada em setembro de 1930, em São Paulo, a Associação Paulista de Medicina foi a segunda entidade médica representativa do Estado. Com o objetivo de representar os médicos da capital e do interior, a entidade conta hoje com 14 distritais e mais de 60 regionais. E São José dos Campos é uma delas. Criada em 1954 por 35 médicos, boa parte deles que atuavam em sanatórios para tuberculosos. Representante dos associados da APM na cidade, Dr. Itamar Cópio ressaltou o envolvimento da entidade em São José dos Campos. É uma associação que tem prestado grande serviço à coletividade de São José dos Campos e representa os profissionais, atuando em todo o segmento, quando foi falado, a questão da saúde pública,
nas questões científicas e tudo mais. Então é importante e extremamente a Câmara outorgar essa medalha de mérito legislativo. A honraria foi entregue para o médico Walter Miyamoto, presidente da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. Ele destacou a importância de receber a medalha de mérito legislativo para a entidade. Esse evento para nós é um marco muito importante, né, de reconhecimento. São 70 anos da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, que foram construídas com muito trabalho, dedicação. E o mais importante, essa nossa conexão com a nossa população, que a gente tem cada vez mais interesse em fazer. A gente não quer uma sociedade, uma associação que esteja longe da nossa população. E com isso, a gente tem mais energia e impulso para cada vez mais aproximar da nossa população, né? Para Walter Miyamoto, a honraria também é um estímulo a mais para que a associação continue desempenhando seu trabalho pelos próximos 70 anos em São José dos Campos. A gente fala que a gente não é nada se a gente não tiver o passado, né? Então esse é um trabalho de muitas pessoas que vieram antes da gente e para nós fica aí a nossa missão de continuar cada vez melhorando muito a cada dia, né? Estamos no mês de luta contra a AIDS. A campanha Dezembro Vermelho chama a atenção para as formas de prevenção. A Kika descobriu que tinha o vírus HIV em 1999. Na época foi um susto, e a descoberta só aconteceu quando os sintomas da AIDS apareceram. Quando eu descobri, eu tinha pneumonia, anemia e tuberculose. Aí, desse tamanho, eu não pesei 50 quilos. Foi muito complicado. Ninguém acreditava que eu ia sobreviver àquilo. Como ela disse, quando descobriu o HIV, já estava com AIDS. Isso porque HIV e AIDS não são exatamente a mesma coisa. Quem tem HIV não necessariamente tem AIDS, mas todo mundo que tem AIDS tem HIV. Essa infectologista explica as diferenças. O HIV é quando você pega o vírus do HIV e ainda não tem a doença, você somente está com o vírus no organismo. Já a AIDS é quando você desenvolve a doença. Porque quando o vírus ele causa uma queda importante da imunidade do organismo e você acaba desenvolvendo infecções como pneumonias, tuberculose, citomegalovírus, entre outras doenças. A principal forma de contrair o vírus HIV é pela relação sexual. Ele não tem cura, mas o tratamento é fundamental para o paciente ter uma vida normal. Hoje é preconizado o tratamento imediato do vírus. Então, para você não evoluir para a doença. A medicação é totalmente gratuita. Então, mesmo você pegando a receita na rede privada, você pega a medicação no SUS e o tratamento é com antirretrovirais que você toma diariamente, numa posologia até tranquila, mas tem que ter a ciência que, após iniciar esse tratamento, vai ser um tratamento para o resto da vida. Existem várias maneiras de se prevenir, antes e até depois de uma relação. Esse é o Centro de Referência de Tratamento e Diagnóstico de Moléstias Infecciosas, que fica na zona sul da cidade. Por aqui são oferecidos os exames rápidos, os preservativos e outras formas de evitar o vírus, além de apoio aos pacientes infectados. Aqui nós temos uma equipe multidisciplinar para atender esses pacientes. Nós contamos com assistente social, odontologia, urologista, clínico geral, infectologista, nutricionista e ainda um hospital dia que recebe os pacientes que já estão com AIDS. Eles são atendidos aqui até ter uma melhora do seu estado imunológico. E como a AIDS acende um alerta para todos que têm uma vida sexual ativa, existe um mês dedicado a conscientizar a população sobre a doença. A campanha Dezembro Vermelho foi oficializada por meio de uma lei federal em 2017. O mês foi escolhido pelo Ministério da Saúde por conta do Dia Mundial de Combate à AIDS, que é o dia 1º. Já a cor foi por conta deste laço aqui, o laço vermelho, que simboliza a luta contra a doença. Então, esse mês é dedicado a isso, para fazer com que as pessoas tenham consciência de que devem ser testadas. As pessoas sexualmente ativas, orienta-se que elas façam testes pelo menos uma vez por ano. O teste é muito importante. Não existe margem para dúvida.
É preciso encarar a doença e saber da existência do vírus o quanto antes. Com o diagnóstico rápido, a chance de um controle do vírus na população é maior. As pessoas, quando elas são diagnosticadas nas campanhas, nas unidades básicas, fora do nosso serviço, elas são todas encaminhadas para nós, para que inicie imediatamente o tratamento. O paciente, quando é identificado e inicia o tratamento, no máximo em 6 meses ele tem carga viral indetectável. Então, ele deixa de transmitir o vírus. Essa é a intenção das campanhas. Então, as orientações dos médicos são: use preservativo, faça o teste regularmente, tome as medicações de pré ou pós-exposição ao vírus, caso necessário, e se for infectado pelo vírus, aceite o tratamento. Mesmo com o susto no início da doença, a Kika preferiu se cuidar e hoje toma apenas 1 comprimido por dia. Vive uma vida normal e já não transmite mais o vírus. O tempo que passou, para mim, foi esses 25 anos, que foi a evolução toda desses medicamentos que a medicina, a ciência, foram juntando vários em 1 comprimido, tal. Então foi diminuindo a quantidade de medicamentos que a gente tinha que tomar por dia. E hoje consegue-se tomar 1 comprimido por dia e está tudo bem. Hoje eu sou indetectável e intransmissível. Então, se eu fizer um teste hoje, vai dar indetectável para o HIV. E intransmissível é que eu não transmito, tá? Mesmo assim, a gente continua prevenindo, cuidando, para ter um olhar para o outro também e para mim mesma. Eu continuo, já estou acostumada na prevenção, vamos fazer na prevenção, que é mais tranquilo, é melhor, né? Não custa nada. Pesquisa mostra que nas academias, os equipamentos usados por quem pratica atividade física podem ter mais bactérias que os assentos de vasos sanitários. Por isso, medidas de higiene devem fazer parte da rotina nos estabelecimentos. Júlia e Ana frequentam a academia regularmente. As duas estudantes buscam o mesmo que a maioria dos alunos: boa forma, autoestima e bem-estar. Eu adoro estar aqui, eu acho realmente muito bom e eu tento sempre vir, umas 4 vezes na semana, assim. O que eu mais gosto de fazer é a musculação mesmo, são os exercícios, mas eu também faço esteira. Academia é sinônimo de saúde e qualidade de vida, mas e se eu te disser que esse peso aqui tem mais bactérias do que o assento de um vaso sanitário? É o que revela um teste do site americano FitRated junto com um laboratório. Nossa, eu não fazia ideia que era tanto assim, mas se parar para pensar até que faz sentido, porque é uma circulação muito grande de pessoas, mas é uma coisa que não tinha na minha mente antes. O estudo analisou 27 equipamentos de 3 academias diferentes. Os locais com mais micro-organismos são esteiras, bicicletas e pesos livres. Essa infectologista explica por que esse local facilita a proliferação das bactérias e quais os riscos à saúde. Nas academias há um rodízio muito grande de pessoas de todas as espécies. Pessoas sadias, pessoas doentes, então as pessoas já têm uma colonização na pele, principalmente dos Staphylococcus aureus, e que acaba depositando nesses aparelhos de academia, e outras bactérias, como bactérias gram-negativas, que são bactérias mais resistentes, pessoas que estão doentes, acabam levando esses patógenos também para os aparelhos de academia. Mas, para minimizar a propagação dos micro-organismos, essa academia de São José dos Campos toma algumas medidas, como oferecer álcool para limpar as mãos e os aparelhos. Pela academia toda, a gente tem álcool, né, os produtos de limpeza e de higienização, as toalhinhas que a gente coloca, paninho para usar, e tem um apoio da equipe de limpeza da academia, tá? E a gente vai pedindo para os alunos também, sempre que estiver usando aparelho, revezar, utilizar isso aí, limpando sempre que usar. E a rádio, a gente tem uma rádio também da academia que nos apoia nisso. Sempre tem um recado ali entre uma música e outra, avisando, falando que é importante. E a garrafinha de água, fiel companheira dos frequentadores da academia, também foi apontada pelo estudo como potencial causadora de doenças. Isso porque, de acordo com a pesquisa, o recipiente pode abrigar mais de 300 mil unidades de colônias de bactérias por centímetro quadrado.
A infectologista reforça alguns cuidados para evitar a contaminação. As pessoas trazem de casa a garrafinha e levam para a academia, então, teoricamente, não estaria contaminada. Mas ela chega lá, usa o aparelho e acaba pegando na garrafinha e bebendo. Abre a garrafinha e bebe ali, já contaminou. Então, assim, sempre que você for mexer na sua garrafa, passar álcool bem, de preferência lavar a mão, mas se não puder lavar a mão, passar um álcool nas mãos para depois pegar a garrafinha, porque senão ela vai estar realmente contaminada. E quando chegar em casa, lavar essas garrafinhas com água e sabão. E é claro que esse não deve ser um motivo para deixar de ir à academia e cuidar da saúde. Praticar exercícios físicos de forma regular é o remédio para muitas doenças. Com medidas de higiene, é possível se exercitar de forma segura. Muitas vezes as pessoas tem pessoas que até evitam a academia por causa disso, né? Por causa disso, ela encontra, não, mas eu tenho medo, muita gente ficou... Depois da pandemia ficou muito assustado com isso, então evita o máximo. E não é bem assim. Felizmente está tudo organizado, né? A saúde em geral do país está tudo organizado. E na academia a gente zela muito por isso. O tempo todo, aparelho, não só a limpeza dos estofados, mas tirar pó de aparelho, deixar organizado o tempo todo. O importante é ir para a academia e se prevenir, mas jamais deixar de ir. 1 em cada 10 adultos do mundo vive com diabetes. No Brasil, são 12 milhões de pessoas. A doença é grave e, sem tratamento, pode até matar. Por isso, a comunidade médica alerta para os cuidados necessários. Simples mudanças de hábitos podem fazer a diferença. Desde os 16 anos, quando descobriu que tinha diabetes tipo 1, a rotina da Lúcia é assim: aplicação de insulina, remédios e controle constante da glicemia. E hoje, aos 59, com todos os cuidados, ela consegue levar uma vida ativa e saudável. Nós que somos diabéticos hoje temos muita variedade, tem tudo na nossa mão. Então é o cuidado, porque ele é traiçoeiro, ele é lento e as consequências que a gente vê de muitas pessoas hoje que não se cuida, que talvez o organismo também daquela pessoa é mais difícil. O meu organismo, ele se adaptou, fez com que eu tivesse uma vida, eu tenho há 43 anos, então eu estou caminhando para bodas de ouro com o meu médico, né? Foi minha bodas de ouro, prata, ouro, e graças a Deus nenhuma consequência. Então é o cuidado. E assim como a Lúcia, muitos brasileiros também convivem com problema. Dados recentes do Atlas da Federação Mundial do Diabetes mostram que no mundo, 1 em cada 10 adultos entre 20 e 79 anos convive com diabetes. No país, são mais de 12 milhões de pessoas diagnosticadas. Até alguns anos, o diagnóstico de diabetes tipo 2 era esperado na 5ª, 6ª década de vida. Hoje em dia nós temos aí adolescentes, por incrível que pareça, e adultos jovens já caminhando para esse diagnóstico. E em comum, entre todos esses diagnósticos precoces, está a obesidade e o padrão alimentar muito ruim, muito inadequado em termos de alimentos saudáveis e alimentos ricos em calorias e açúcares. Existem 2 tipos principais de diabetes, o tipo 1, como o de Lúcia, e o tipo 2, mais comum, onde o corpo não produz a insulina suficiente no organismo. E entender os sintomas da doença é importante. O diabetes tem alguns sintomas clássicos que a gente chama, são os P's, As polidipsia, polifagia, perda de peso e poliúria. O que seria isso? A pessoa começa a sentir mais sede do que o normal, não é um dia quente, e ela começa a ter muita sede, começa a urinar demais, começa a perder peso, mas ela não é uma perda de peso saudável, é uma perda de peso ruim, que ela perde massa muscular. E começa a acordar à noite para urinar assim do nada. Esses sinais são sinais de alerta, são sinais clássicos de um estado de hiperglicemia que pode estar levando a um diabetes. E neste caso, o diagnóstico precoce é fundamental. No mundo, metade das pessoas com diabetes não sabem que tem a doença. No Brasil, de acordo com a mesma pesquisa do Atlas, esse número pode chegar até a 44%. Por isso, fazer o exame de forma regular pode indicar a diferença entre controle e complicações graves. Às vezes é uma relutância em relação a fazer exames,
Temos também, às vezes, a dificuldade de acesso a exames, né? Principalmente na rede pública. Enfim, a falta de consciência, acredita-se ainda naquela ideia que eu falei no começo, que a diabetes é uma doença mais da terceira idade ou do adulto já indo para uma idade mais avançada, e na verdade não. O que a gente observa é que está cada vez mais precoce. Então, assim, atenção à própria saúde, cuidados, um exame, às vezes aquela picadinha de dedo, né? Incomoda um pouquinho, mas aquela picadinha de dedo às vezes pode te alertar de maneira precoce a cuidar da própria saúde. E este especialista alerta que sedentarismo e má alimentação são fatores de risco. A boa notícia é que prevenir a diabetes está ao alcance de todos. Manter hábitos saudáveis, praticar exercícios e evitar o excesso de peso podem ajudar a evitar a doença. Exercícios regulares, ou seja, combater o sedentarismo, né? Um padrão alimentar mais adequado, fugir um pouco de fast food, de alimentos ricos em carboidratos e açúcares, dos doces, né? Os tão vilões, mas é que, na verdade, o doce ele para ser consumido com bastante moderação. Então, evitar ter uma dieta saudável, uma prática de exercícios regulares, controle do peso e da composição corporal são extremamente importantes e eficazes. E lembra da Lúcia, que a gente conheceu no começo da matéria? Para quem já tem a diabetes, ela reforça: não significa o fim do mundo. A persistência e cuidado são peças-chave para conviver com a doença. Se amar primeiro e falar, eu preciso cuidar disso, o que está dando errado, o médico junto, eu acho que a parceria do médico é importante a todo momento, que nem meu médico me acompanha, eu ligo para ele, doutor, porque eu estou tendo hipoglicemia, opa, vamos mudar a dose aqui, você está correndo muito, está ficando sem comer. Então, é essa parceria que dá certo e não tem nada que atrapalhe a vida, não. É bola para frente. E no próximo bloco, quase metade dos casos de ansiedade entre jovens está relacionada ao uso das redes sociais. É daqui a pouco. Voltamos com Semana Legislativa. E o medo da demissão afeta 30% dos trabalhadores brasileiros. Foi o que apontou pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. Instabilidade econômica e falta de clareza por parte das empresas são algumas das causas apontadas por especialistas para essa insegurança. Insegurança financeira, pressão no ambiente de trabalho, perda de identidade, motivos não faltam. Fato é que o medo de ser demitido é cada vez maior. Uma pesquisa apontou que praticamente 1/3 das pessoas, 31%, têm muito medo de serem demitidas. Outras 15% classificam esse receio do desligamento como moderado, um cenário que pode ser entendido como um reflexo da globalização. É comum hoje as pessoas terem essa sensação maior de vulnerabilidade em relação aos seus empregos, porque não depende só da sua produtividade, não depende só de você ser um bom funcionário. A sua empresa está inserida num contexto e cada vez mais globalizado. Então, a alta do dólar afeta, a guerra afeta, né? Tudo afeta hoje em dia todas as empresas. Então, viver dessa forma às vezes pode gerar um pouco de angústia e ansiedade em algumas pessoas. Sentimentos negativos sobre o trabalho não surgem por acaso. No ano passado, 16% das empresas no Brasil fizeram grandes demissões. No ano anterior, 2022, esse número era de 12%. A preocupação frequente popularizou o termo FOGLO, Fear of Getting Laid Off, ou medo de ser demitido em português. Essa psicóloga explica que essa sensação é muitas vezes a manifestação de um problema já conhecido, a ansiedade. A gente, quando pensa em medo de ser demitido, a gente está falando de uma sensação de que algo ruim vai acontecer. E isso é muito ligado à ansiedade. Então, quais são os fatores aí que a gente pode elencar, né? Fatores externos, fatores internos. Então, a pessoa está trabalhando numa empresa, então a gente tem que considerar os fatores ambientais. Então, eu tenho dificuldade de relacionamento com o meu chefe, a empresa está passando por dificuldades, ou então essa empresa, né, já anunciou cortes, ou já fez isso no passado, né? A gente tem também os fatores internos, que são os fatores individuais. Então,
Então, essa pessoa, ela tem muito medo, né? A gente chama de síndrome do impostor, então ela não tem segurança daquela capacidade que ela tem de desenvolver, de fazer as entregas dela. É uma pessoa, às vezes, mais velha, que tem medo de não ter outra oportunidade depois, ou então é uma pessoa que tem alguma dificuldade financeira ou até pessoal, né? Questões familiares também podem ter, né? Para enfrentar uma situação como essa, a melhor ferramenta é outro velho conhecido, o autoconhecimento, que ajuda inclusive nos casos em que o desligamento da empresa acontece de fato. Uma experiência que, mesmo envolvendo emoções intensas, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, não deve ser encarada como um fracasso absoluto. A pessoa precisa saber identificar de onde vem esses fatores. Por exemplo, eu estou sem dormir faz um tempo, né? Eu estou com dificuldade para pegar no sono, eu acordo de noite, não consigo dormir de novo. Quais são os pensamentos que estão vindo nessa pessoa quando ela acorda de noite e não consegue dormir, né? Então eu fico pensando, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Ou então, o que vai acontecer se eu amanhã não tiver emprego? Então, essa preocupação ligada ao trabalho é um dos fatores, né? A gente pode pensar também em outros sintomas, que essa pessoa, quando chega no trabalho, sente palpitação, né? Fica ansiosa para falar com o chefe, para, né, dar uma devolutiva. O chefe fala assim, vem aqui na minha sala. É aquela coisa, a gente sempre tem esse medo, né? De, vai me demitir, porque me chamou para uma reunião, e às vezes o chefe só queria perguntar alguma coisa, né? Ou falar de uma entrega, ou pedir alguma coisa. Então, a gente precisa estar muito atento a onde a gente está, né, e o que a gente sente diante de cada ambiente. Então, é importante que você se conheça, né, para saber reconhecer os sintomas no seu corpo. Quanto às empresas, o melhor caminho para amenizar a preocupação dos funcionários com a possibilidade de uma demissão é a comunicação. As empresas podem minimizar isso tendo uma transparência maior, né, sobre os direcionamentos que ela está tomando. Então, reuniões, né, falar para o funcionário, olha, a gente está seguindo esse caminho, a empresa tem essa tomada de decisão, a gente está indo bem, a gente precisa fazer um ajuste de rota aqui. Então, quanto mais transparência para com esses funcionários, mais esse funcionário se sente seguro. A relação entre saúde mental e redes sociais tem sido cada vez mais estudada. E agora, um levantamento apontou que 45% dos casos de ansiedade em jovens com idades entre 15 e 29 anos podem estar relacionados ao uso das plataformas. Em 2020, a Marília decidiu abandonar as redes sociais. A razão? Queria passar mais tempo conectada com a vida real. Eu comecei a pensar muito sobre o que eu estou levando, o que realmente é importante na minha vida, o que não é. Foi um momento de muita reflexão mesmo. E eu decidi excluir as redes sociais porque eu vi que não estava me agregando em nada. Ao tomar a decisão, ela encontrou mais tempo para fazer o que ama e até descobrir novos prazeres. No teatro, futebol, que é minha paixão desde criança, passei a ler muito mais do que eu já lia. Né, pensar sobre coisas, não pensar. Acho que a gente tem tanta coisa, né? Tanta coisa, o mundo é tão grande, tantas culturas, tantas formas de pensar, de ver, de agir, descobrir, é tão bom, né? Eu acho que eu resgato isso a todo momento mesmo. Mas a Marília pode ser considerada uma exceção. Hoje, a maior parte dos brasileiros utiliza as mídias sociais, o que tem, inclusive, afetado a saúde mental das pessoas. Pesquisa divulgada pelo Instituto Cactus mostra que 45% dos casos de ansiedade em jovens de 15 a 29 anos estão diretamente relacionados ao uso excessivo das plataformas. É uma parcela muito curta da vida das pessoas. Então, você tomar, por exemplo, um adolescente, tomar isso como uma referência, fica uma referência meio que quase inalcançável. Isso gera um processo de frustração constante, que aí vai atingindo a tua autoimagem, que aí vai atingindo a tua ansiedade, que aí você vai tendo toda uma noção distorcida do que é real e do que é fictício. Outro problema levantado pela pesquisa é a busca por validação. Cerca de 40% dos entrevistados admitem que a autoestima está atrelada ao número de curtidas e comentários que recebem nas postagens. Essa exposição constante é provocada pelas notificações. Por isso, este especialista em marketing
afirma que é preciso saber controlar os estímulos. Todo o celular você consegue controlar quais notificações você deseja receber. Então existem notificações que você não precisa ficar recebendo. Uma pessoa publicou uma foto próxima de você, uma pessoa marcou você numa foto, você não precisa receber essa notificação a todo tempo. Então acho que é um primeiro espaço, se você não quer sair das redes sociais, você entende que aquilo é importante para você ainda, acho que você controlar as notificações é importante. Até mesmo porque elas são feitas para fazer com que você gaste mais tempo. Então acho que o que o usuário precisa saber, o que as redes sociais elas querem de você, é o seu tempo. O bullying virtual é outro desafio crítico das redes sociais. Aproximadamente 27% dos jovens brasileiros sofrem com essa forma de violência digital, que pode causar impactos duradouros na saúde mental e no desenvolvimento pessoal. O bullying virtual eu acho que é uma das coisas mais drásticas que pode acontecer na vida de um adolescente. Eu já tive algumas questões aqui no consultório. Os danos, o prejuízo não acaba na hora. Por mais que se resolva, não acaba na hora. Então, assim, acho que o fator incontrolável do bullying virtual faz com que ele seja até mais perigoso do que o bullying real, aquele bullying físico. Porque você, de verdade, você não sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, com quem vai acontecer. Então, é outro fator que os adultos precisam estar atentos. Por isso, controlar o tempo de utilização das redes é fundamental. Filtrar os conteúdos e tirar um período para se dedicar a hábitos saudáveis é a recomendação para aproveitar a vida real. A internet ela te traz uma artificialidade nessas questões. Então ela te dá uma bazuca de um monte de coisa, de estímulo. E eu voltar para a realidade é um baque muito grande, é muito diferente. Então eu reeducar o meu cérebro, eu insistir em atividades, seja atividade física, artística, com amigos, e voltar a sentir sabor, eu vou conseguir jogar um pouco de equilíbrio entre o real e o virtual. Uma iniciativa de solidariedade que acontece há 35 anos. É o Papai Noel dos Correios. Crianças carentes escrevem cartinhas com pedidos de presentes e voluntários ajudam a fazer o Natal dos pequenos mais feliz. A campanha dos Correios já existe há 35 anos, inspirada pelas cartinhas. Ela é uma maneira, claro, de tirar os sonhos das crianças do papel e tornar esses pedidos reais. E como funciona essa campanha? Bom, a campanha Papai Noel dos Correios disponibiliza as cartas com os pedidos das crianças em situação de vulnerabilidade social. Aí quem quiser pode adotar uma cartinha e levar o presente até uma agência. Nós conversamos com o superintendente estadual dos Correios. O nome dele é Sebastião Sérgio de Souza e ele explicou para a gente um pouco mais a respeito dessas crianças, né? Quem são essas crianças atendidas pela campanha? Vamos conferir. As crianças que podem escrever, podem ter suas cartinhas adotadas, né? São aquelas crianças matriculadas do 1º ao 5º ano da rede pública, ou que tenham até 10 anos de idade e estejam em situação de vulnerabilidade social. Além, é claro, de crianças e adolescentes que estejam em abrigos, né, que é uma parceria que neste ano nós fizemos com o Conselho Nacional de Justiça, de atender também crianças de abrigos e pessoas com deficiências de qualquer idade. Esses são os públicos que podem escrever a cartinha. Muito bem, e quem pode ajudar, né, participar dessa campanha? Como doador, qualquer pessoa pode participar. São conhecidos como padrinhos e madrinhas, né, as pessoas que colaboram de alguma forma, e a adoção pode ser feita pelo site da campanha. Já já a gente passa esse site, lá a pessoa vai preencher um formulário, aí ela tem acesso às cartas e escolhe uma dentre as disponíveis, mas claro que as pessoas também podem vir até uma agência dos Correios e escolher aqui uma carta. Olha só, aqui em São José esse trabalho é centralizado na agência justamente do centro da cidade. Fica na Avenida Nelson Dávila, número 90. E tem uma expectativa muito grande de atender muitas pessoas, né, nessa campanha, e o superintendente estadual dos Correios também falou a respeito disso. A cada ano aumenta a quantidade de crianças, né? Então, se eu vejo uma criança, um vizinho meu sendo atendido, ou alguém da escola que ganhou um presente, no outro ano com certeza eu escrevo. Então, assim, nosso desafio
é atender todas essas crianças que escrevem para receber um brinquedo, porque todo ano mais crianças... Hoje ela é a maior campanha de responsabilidade social dos Correios, eu acho que é a maior do país. Uma última informação importante, as cartas ficam disponíveis até o dia 13 de dezembro e essa também é a data para a entrega dos presentes, da participação da população, hein? Lembrando que os pedidos não podem ter aí, né, as cartas não podem ter pedidos de alimento, medicamento e nem material de construção. E agora o site para quem quiser participar é o blognoel.correios.com.br. Voltamos ao estúdio. É isso, pessoal. Essa edição do Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha aproveitado as informações. Ótimo final de semana para você.